A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos. Nós somos da Igreja Evangélica Crisol e estamos nessa noite aqui glorificando o nome do Senhor, abrindo esse culto, já um culto especial, porque hoje é o Dia das Mães. Quero parabenizar, todas as mães e a mamãe aqui também, a minha esposa Sheila, que também é a mamãe, Então, eu quero desejar a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor para todos. Amém? Queria dizer que estou privilegiada hoje, em especial, mais do que os outros dias, por estar aqui junto a vocês que estão online, a todas as mamães, por esse privilégio realmente de poder gerar, de educar, de cuidar, ensinar e principalmente ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Hoje eu também me sinto honrada porque eu sou mãe de dois príncipes lindos, que é o Arthur e Mateus, que me alegram a cada dia e me ensinam a cada momento. Vamos orar agora pela palavra principal, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, engrandecido seja o nome do Senhor, Deus de Israel, de Isaac, de Jacó. Estamos aqui, Pai, para te louvar e engrandecer o seu santo nome. Coloca o pastor Marcos nas suas mãos, Deus, aquele escolhido para trazer a sua palavra, que essa palavra venha edificar as nossas vidas, que venha trazer consolo, Senhor, confirmação, orientação, qual caminho devemos andar, Senhor, qual decisão devemos, Senhor, tomar em nossas vidas, que venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar de tudo, Pai, para que o Senhor venha direcionar a nossa vida, Pai. Queremos te agradecer em especial hoje pelo Dia das Mães, que o Senhor venha consolar cada coração, Senhor, que a sua palavra venha edificar, consolar e exortar se necessário for, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço pelo Santo Espírito do Senhor. Amém? Amém. Amém. Então, feliz Dia das Mães, tá? Obrigada. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia, aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler a partir do versículo número 1, e eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra linda, uma palavra maravilhosa para nos dar nessa noite, aleluia. Não pode ser diferente, porque Deus ele tem liberado palavras que têm edificado a nossa fé, aleluia, que tem nos curado. Deus nos cura desde o corpo físico até nossas lutas espirituais, amém? Precisamos cada vez de também curas espirituais, e nós vamos falar muito nisso sobre essa noite, sobre guerra espiritual, sobre cura, amém? Então fica ligado na mensagem dessa noite, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Abriu a sua Bíblia? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, lá no Antigo Testamento, antes dos livros dos reis, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente o levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas estavam levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, e alçaram a voz a chorar, e choraram até que neles não houve mais força alguma. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Versículos número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no seu Deus. Amém? Quero repetir a parte B do último versículo. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meu Deus e meu Pai, a tua filha já orou nessa noite, e eu creio que o Senhor já ouviu a oração da tua filha. Mas eu te peço, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Podeis ficar à vontade aí na tua casa, de onde você estiver assistindo, glorificado o nome do Senhor. Eu vejo aqui, mais uma vez,
Davi, e se eu pudesse dizer o ofício de Davi, uma profissão de Davi, Davi ele era guerreiro, ele era soldado. Qual seria a profissão de Davi? Davi, soldado. Ou seja, como é que ele ganhava a vida? Entrando na guerra, entrando na peleja. E essa passagem ao que nós vimos aqui, Ziclag, é uma cidade onde ficava localizado nos filisteus. Mas os filisteus eram uma terra que era inimiga dos israelitas. Mas é como se fosse nos dias de hoje, é como se Davi tivesse recebendo um asilo político, porque o rei de Israel estava perseguindo Davi. Então ele foi buscar refúgio aonde? Na terra dos filisteus, e na terra, num lugar, numa cidade, num vilarejo chamado Ziclag. Mas eu vejo aqui essa passagem, eu quero trazer algo sobre as nossas vidas e a nossa família, que a Bíblia diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Sur e sobre essa cidade, Ziclag. Eu quero trazer isso para a nossa vida, por quê? Porque Ziclag aqui, ela representa nos dias de hoje a nossa casa, a nossa família, o lugar aonde nós habitamos, o lugar aonde parece que está seguro, lugar aonde nós reunimos as nossas famílias, reunimos a nossa casa, e muitas vezes, irmãos, parece que o lugar que nós estamos está seguro, mas às vezes não está, sabe por quê? Porque Davi, quando ele saiu dessa cidade para ir para uma batalha ao longe, ele não se preocupou em reforçar o lugar onde estava a sua família. E nós sabemos que hoje, a nossa luta, eu sei que os amalequitas é da época de Davi, eu sei que hoje nós nos preocupamos em reforçar fisicamente a nossa casa para que ninguém venha roubar. Hoje não vai vir um grande exército na rua contra a nossa casa, mas eu quero levar hoje para um nível espiritual, porque os nossos inimigos, ele continuam contra a nossa vida. E os amalequitas representam o quê? O inimigo vindo. É uma guerra espiritual que todos nós enfrentamos. Então, quando nesta guerra eu não dou cobertura à minha família, eu posso sofrer invasões dele. E quando é que eu protejo a minha família? Não adianta eu ir para a igreja e deixar a minha família descoberta. Não adianta eu ir fazer a obra de Deus, mas espiritualmente eu deixar a minha família vulnerável às investidas do inimigo. O grande erro de Davi foi isso, ele confiou demais, mas confiou nele, na sua estratégia. Nesse momento Davi não vigiou, simplesmente deixou ali as mulheres, deixou os filhos e foi para a guerra. E aí o que aconteceu? Entrou os amalequitas. E eu quero chamar a atenção para esses amalequitas, que eles usavam estratégias e que na verdade no mundo espiritual os amalequitas continuam usando essa estratégia contra a nossa vida. A primeira vez que se ouve falar na Bíblia sobre os amalequitas, ou seja, eles são descendentes de Amaleque, fica em Êxodo no capítulo de número 17. A primeira vez que esse povo, quando Moisés tirou aquele povo lá do Egito e levou eles a caminhar pelo deserto, no versículo, capítulo número 17, a Bíblia ela diz assim, acompanhe comigo aí, que você vai entender perfeitamente o que Deus quer falar conosco. Capítulo 17 de Êxodo, no versículo de número 8, a Bíblia diz assim, quando o povo de Deus estava no deserto, que Deus tinha tirado eles, dado livramento das mãos de Faraó, a Bíblia diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Ou seja, o povo de Deus estava passando pelo território de Amaleque, mas ao invés de Amaleque colher o povo de Deus, ele se voltou contra o povo de Deus. E às vezes acontece coisa contra nossas vidas, pessoas se revoltam contra as nossas vidas e nós nem sabemos por quê. Temos boas intenções, queremos ajudar, mas tem sempre alguém se levantando contra a nossa vida. Mas nessa noite, Deus vai revelar as estratégias para nós vencermos o inimigo.
as estratégias para que nós não sejamos derrotados, para que a minha família, para que a tua família não seja aniquilado pelos amalequitas. E é isso que nós vamos ver nessa noite, porque Amaleque, ele se levantou, e olha o que diz o versículo de número 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolha-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei no cume do outeiro, ou seja, no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. O que eu aprendo aqui nessa situação ao qual se encontra Moisés e Josué, é que quando Amaleque se levantou contra ele, Moisés tomou uma posição, irmão. Porque a maioria das pessoas, quando vê os problemas, o inimigo se levanta contra as nossas vidas, a maioria das pessoas, elas ficam acuadas, elas ficam com medo do inimigo. Então, quando o problema se levantar contra a minha vida, o que eu aprendo hoje aqui é que eu não vou correr, eu não vou recuar, eu vou enfrentar essa dificuldade, eu vou enfrentar o inimigo. Sabe por quê? Porque assim como Moisés falou que a vara de Deus estava na sua mão, hoje nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz hoje que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então é por isso que eu não vou temer, é por isso que eu não vou recuar, ainda que o inimigo venha, ainda que o inimigo tenta destruir a minha família, ainda que ele bate de diversas formas, ainda que ele se levante, mas eu não vou temer, sabe por quê? Porque eu vou enfrentá-lo, porque eu sei hoje que a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então por que eu não vou enfrentar? Por que eu vou recuar? Por que eu vou ficar acuado? Não. Moisés falou, Josué, estão vindo contra nós, mas eu também vou contra eles. Reúne aqui, vamos nos reunir, porque eu tenho uma estratégia. E, irmãos, todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor e não tememos o inimigo, Deus coloca estratégias, irmãos. Ele coloca estratégia na nossa vida. Deus está colocando uma estratégia nessa noite. Você que está passando por alguma dificuldade, você em que o inimigo está se levantando dentro da tua casa, saiba de uma coisa, Deus vai colocar estratégia, Deus estará contigo, Deus vai te fortalecer, aleluia. E olha só o versículo de número 11, olha o que acontece durante a batalha, irmãos, olha o que Deus está nos mostrando nessa noite. O que acontece com uma batalha espiritual. Batalhas espirituais que nós estamos enfrentando aqui. Porque a Bíblia diz assim no versículo 11. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Esse ato de levantar as mãos revela o que é a nossa dependência de Deus. Ei! Quer desbaratar o inimigo? Quer derrotar o inimigo? Começa a levantar as tuas mãos. Começa a declarar que você depende de Deus. Começa a declarar que essa briga nós não venceremos sem a presença de Deus. Somente com a sua presença. Enquanto Moisés levantava a mão, aleluia, eles prevaleciam. Mas quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Isso representa o que, irmãos? As nossas orações. Porque enquanto nós estamos orando, quando a dificuldade vem contra a minha vida, primeira coisa, eu tenho que estar em estado de oração, eu tenho que colocar em prática a minha fé, e eu tenho que estar em estado de obediência ao Senhor. Esses são os 3 ingredientes para nós vencermos essa batalha espiritual. Então eu tenho que orar. E a oração, ela tem que ser uma constância na minha vida. Eu tenho que orar todos os dias da minha vida eu tenho que orar. Porque enquanto eu estou orando, Deus está prevalecendo na minha vida. Enquanto eu estou orando, o inimigo está sendo derrotado. Enquanto eu estou orando, Deus está se aproximando. Enquanto eu estou orando, enquanto você estiver orando, Deus estará no campo de batalha, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali Moisés prevalecia, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Sabe por que Deus está te dando a vitória nessa noite, igreja? Por quê? Porque Deus está contigo, Deus está batalhando por você. Mas olha só, e você pensa que essa nossa briga de agora, não, olha o versículo número 16 que diz assim:
Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra entre o Senhor contra Amaleque de geração em geração. Sabe o que significa, igreja? Que aqueles inimigos que lutaram contra a minha geração são os mesmos inimigos que lutam contra essa geração. E você pensa que a nossa geração ela vai ficar isenta disso? Não. Sabe por quê? Porque a nossa briga é constante. A nossa briga é diária, irmãos. Então, tudo que nós aprendemos agora, eu tenho que passar para os meus filhos, eu tenho que passar para a minha descendência, eu tenho que armá-los de uma arma espiritual, eu tenho que dizer para eles que somente quando eles buscarem a Deus, quando eles clamarem a Deus, quando eles estiverem a Deus, quando eles entrarem na batalha, aí Deus vai dar a vitória, assim como Ele tem nos dado a vitória. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Então, qual é a estratégia? É orar. É em confiança, é praticar a tua fé, porque eu tenho certeza que você vai vencer essa batalha, eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas os amalequitas entraram, e olha só, a estratégia de Amaleque, eu quero que você abra comigo, Deuteronômio 25, 17, vamos lá, Deuteronômio, aleluia, 25, 17, olha como é, e você, a artimanha do inimigo, e você vai ver que não é diferente nos dias de hoje. Como é que eles se armam contra a nossa vida? Presta atenção, versículo número 17 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derrubou na retaguarda todos os fracos e afadigados, e não temeu ao Senhor. Então, sabe qual é a estratégia que Amaleque usava e o inimigo usa até o dia de hoje? Ele vai nos mais fracos. Ele começa a observar a nossa família, até porque a Bíblia diz que o leão, que o diabo, ele ruge como um leão, mas ele ruge ao nosso derredor, ele fica ao nosso derredor, só olhando os nossos pontos fracos. E quando ele vê que nós estamos fortalecidos, ele vê que a nossa família está aos pés do Senhor, ele só fica observando aonde estão os pontos fracos, aquele que está mais fraco, aquele que está passando por mais problema, aquele que está pensando em desistir, aquele que já não está orando, aquele que já não está clamando. Quando Jesus Cristo foi levado ao deserto e foi levado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, ele jejuou durante 40 dias. Mas o diabo não tentou Jesus nos primeiros nem na metade. Ele não foi contra Jesus no 20º, não. Ele esperou completar 30 dias, quando fisicamente Jesus estava abalado. Por quê? Porque o seu corpo estava pedindo comida, o seu corpo estava fraco, porque durante 40 dias estava jejuando. E ele tentou Jesus, porque ele falou, agora que ele está fraco, fisicamente, é aí que eu vou prevalecer. Mas só que Jesus Cristo não permitiu que ele prevalecesse. E é aí que nós entramos também. Porque ele vê no momento em que nós estamos fracos, no momento em que um membro da nossa família está fraco, ele tenta entrar. Mas é por isso que nós, quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos clamar ao Senhor, nas minhas orações, eu coloco diante de Deus aqueles que estão mais fracos, os meus amigos que estão mais fracos, os meus parentes que estão mais fracos, alguém que está passando por um grande problema, nós temos que interceder por eles. Porque a estratégia do inimigo é essa, queridos. É ir na nossa fraqueza, é ir no momento que nós estamos fracos. Essa é a estratégia do inimigo. E é isso que ele usou quando nós voltamos aqui, primeiro livro de Samuel. Que a Bíblia ela diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, já os amalequitas com ímpeto, ou seja, o inimigo ele vem com ímpeto, ele vem com força. A Bíblia ela diz que Deus ele nos dá uma vida com abundância, mas o diabo não. Jesus Cristo falou que o diabo vem para roubar, matar e destruir.
O diabo, ele não pensa e ele não pede para entrar na vida de uma pessoa. Quando ele vai destruir uma vida da pessoa, ele não pede licença, ele arromba a porta, ele entra, né? Ele vem com ímpeto. E se tiver fraqueza, ele vai entrar. Se não estiver vigiando, assim como Davi não vigiou, ele vai entrar. Mas o que fazer? Porque quando Davi voltou, a Bíblia diz no versículo número 2, que levaram cativo as mulheres que estavam com eles. E no versículo de número 3 também diz que além das mulheres levaram seus filhos e levaram suas filhas cativos. E o inimigo, ele também leva cativos pessoas da nossa família. Eu canso de ver pessoas me procurando e dizer: pastor, ora pelos meus filhos, porque um está na prostituição, outro está nas drogas. Por quê? Porque os amalequitas espirituais, eles costumam fazer isso. Eles aprisionam com as drogas, ele aprisiona com as bebidas, ele aprisiona com os vícios, ele aprisiona com a prostituição, ele aprisiona com a falta de fé. Ou seja, algo da nossa família ou algo da nossa vida é aprisionado pelo inimigo. Por quê? Porque está fraco, porque está desguarnecido. E várias situações quando entra na nossa vida, porque quando esperamos estar na nossa casa, esperamos estar tudo bem, irmão, mas às vezes não. Às vezes o problema vem através de um desemprego, de uma discussão, às vezes vem através de uma doença. Como que o amalequita ele costuma entrar? Através de uma enfermidade, né? Através de uma necessidade minha, que eu não consigo suprir, aí ele entra, querido. Ele entra na nossa vida, né? E isso proporciona o quê? Olha o que, veja o versículo de número 6. E Davi muito se angustiou. Ou seja, tudo isso nos traz angústia. Tudo isso nos traz desconforto. Tudo isso nos traz tristeza. E quantas vezes na nossa vida nós passamos períodos de tristeza, de angústia. Mas como fazer no dia da angústia? Quando fazer quando os amalequitas, dessa luta espiritual, de alguma forma ele consegue entrar às vezes dentro da nossa casa. Às vezes entra dentro da nossa vida, assim como entrou na casa de Davi, que levaram as suas mulheres, levaram os seus filhos, de todos aqueles, e Davi se angustiou. E o que é pior? Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo falava em apedrejá-lo. Porque aí vem a culpa, vem as pessoas que vão nos apontar, porque quando você tem alguma coisa, que entra uma doença, muitas pessoas dizem assim: olha lá, ele está doente porque deve estar em pecado. Ele está passando por essa situação porque deve estar em pecado. Ele está passando por isso, então as pessoas por si só começam a julgar, começam a apedrejar, e queriam apedrejar, literalmente apedrejar em Davi. Então parecia que a casa de Davi havia sido destruída, parecia que Davi já não tinha mais chance, parecia que Davi já não tinha mais jeito, aquilo ali seria o fim de Davi, acabaria a história aqui de Davi. Mas aí é que começa a história, é no momento da agonia que começa a verdadeira história que Deus quer escrever na tua vida. Sabe por quê? Como sair do momento de angústia, como reverter essa causa. Então Davi, ele nos ensina isso. Ele nos dá um exemplo na Bíblia, porque a Bíblia ela fala assim: olha, o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Então, o que mudou a situação na casa de Davi é porque ele se esforçou. Ou seja, ele buscou ao Senhor. Ele procurou ao Senhor. É por isso que o Davi, quando ele escreveu alguns salmos, por exemplo, Davi escreveu o Salmos número 30, no versículo número 8, quando ele diz: a ti, Senhor, clamei e o Senhor supliquei. Então qual é a diferença nesse momento em que os amalequitas tentam entrar na nossa casa? Eu tenho que clamar, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que suplicar ao Senhor. Aleluia.
Davi também escreveu o Salmo de número 6, versículo de número 9, quando ele diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então, quando eu entrar na presença de Deus, quando eu me dirigir com súplica, eu tenho que ter a certeza de que Deus está ouvindo a minha oração. Ei, Deus está falando nessa noite, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo a tua súplica. Ele está dizendo que os amalequitas, eles não vão prevalecer contra a tua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Os amalequitas não vão prevalecer contra a tua vida, sabe por quê? Porque nós vamos fazer igual Davi. Eu vou me esforçar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou acreditar que Deus está ouvindo. Eu vou crer que nessa situação não é para minha derrota, mas eu já vou marcar o culto de vitória. Aí começa a marcar o culto de vitória, começa a marcar o culto de ação de graça, porque Deus vai mudar essa situação que está dentro da tua casa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo homens na Bíblia que também passaram por situações adversas, irmãos, situações adversas, mas eles não ficaram para trás. Sabe por quê? Sabe qual foi a atitude dele? Por exemplo, o profeta Daniel, né? Lá no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo número 3, quando Daniel estava passando por um momento de angústia, a Bíblia diz assim, Daniel falou: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Buscou com oração, com súplica, e Deus ouviu a voz do profeta Daniel. Deus enviou o anjo, Deus enviou a sua presença, e Deus está enviando hoje dentro da tua casa. Mas temos que buscar, temos que suplicar, temos que nos esforçar no Senhor. E por que não falar de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, quando ele estava dizendo para aquele povo, estava instruindo aquele povo, que eles entrariam na terra de Canaã, e a Bíblia diz o seguinte, que quando eles entrassem na terra de Canaã, então a Bíblia diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Aleluia, quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Aleluia. Então há uma promessa na Bíblia, amigo. Há uma promessa na Bíblia de que se eu buscar o Senhor Deus, eu o acharei. Você pode achar Ele agora, nesse exato momento. Você que está passando por aflição, você que está passando por algo difícil na sua vida, você que está passando por uma tormenta dentro da tua casa, busque ao Senhor e Ele te achará. É só buscar. Eu sei que os amalequitas estão tentando entrar, eu sei que a luta é difícil no dia a dia, eu sei que você está passando por luta, eu passo por luta, você passa por luta, mas sabe qual é o segredo? É tomar a atitude de Davi. Porque o que Davi fez? Ele buscou ao Senhor. Então o segredo da tua vitória é isso. Todavia se esforçou no Senhor teu Deus. Quando ele esforçou no Senhor seu Deus, Deus começou a mudar a sua história. Porque olha o versículo de número 7, diz assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traga-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8 ele diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ou seja, ele buscou ao Senhor e esperou a resposta. Porque muitas vezes entramos na presença de Deus, falamos com Deus, mas não esperamos Deus também falar conosco. Falamos o tempo todo, mas não esperamos o tempo da resposta. Porque o tempo de Deus, igreja, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é dele. O nosso tempo não é o tempo dele. Então, se você se esforçou, se você buscou, se você acredita que buscando a Deus e a promessa de Deus é que ele vai te achar, então você tem que aguardar a resposta. Deus está falando nessa noite para você que está ouvindo: aguarde a resposta. Deus vai trazer a resposta no momento certo. Faça como Davi.
buscou ao Senhor, perguntou ao Senhor: Senhor, qual é o caminho? Eu perseguirei, o Senhor vai me dar vitória. Não quero fazer segundo a minha vontade, mas eu quero fazer segundo a tua vontade. E quando eu faço segundo a vontade de Deus, Deus começa a trabalhar, Deus começa a me dar a estratégia, Deus começa a abrir os caminhos, Deus começa a derrubar a muralha, Deus começa a fechar a boca do leão. Ei, pode marcar e dizer lá para o teu inimigo, diz para ele: hoje é noite da minha vitória, Deus vai salvar a minha casa, Deus vai salvar os meus filhos, a minha história não termina aqui, é apenas o começo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É apenas o começo, é apenas o início daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Perseguirei essa top, alcançarei. E aí veio a resposta do Senhor. Quem sabe, igreja, quem sabe você que está ouvindo essa mensagem, quem sabe hoje, exatamente o dia de hoje, que Deus marcou para te dar a vitória, para responder aquilo que você está buscando a Ele. Hoje é noite de resposta. E o Senhor lhe diz: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Aleluia, promessa de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele ouve. E se tem promessa, tem cumprimento da promessa. Se tem promessa, tem vitória. Se tem vitória, você vai engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o meu Deus maravilhoso. Persegue, vai lá, busca, Davi. Busca aquilo que é teu. Você sabe por quê? Porque aquilo que Deus te deu, Davi, ninguém pode tomar. Ei, igreja, recebe aí. Recebe aí, igreja, da parte do Senhor. Porque aquilo que Deus te deu, o inimigo não pode roubar. O teu filho é teu. O teu filho é Deus que te deu. A tua casa foi Deus que te deu. A tua família foi Deus que te deu. Essa igreja foi Deus que te deu. Esse lugar foi Deus que te deu. Esse presente foi Deus que te deu. Esse carro foi Deus que te deu. Aleluia. Então vai lá, busca o que é teu, briga pelo que é teu, ore pelo aquilo que é teu, porque você vai alcançar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Davi obedeceu e teve um longo caminho a percorrer, mas quando ele encontrou os amalequitas, e eu vou para o versículo de número 17, acompanhe comigo o versículo de número 17, que diz assim: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre o camelo, fugiram. Ou seja, Deus derrotou, Deus deu a vitória para Davi. Então hoje é noite de nós derrotarmos os amalequitas que estão tentando roubar a nossa vitória. Ei, segura aí, um ato profético, segura aí, segura aquilo que Deus está te entregando nessa noite, porque Deus está te entregando os teus inimigos nas tuas mãos. Deus está entregando nas mãos aqueles que estão lutando contra a tua vida. Deus está entregando aqueles que estão te perseguindo no trabalho. Recebe aí no ato profético. Recebe aí, igreja. Porque Deus nessa noite, Ele está falando aos meus ouvidos, está falando no meu coração para te entregar. Ele está colocando os teus inimigos nas tuas mãos. Aqueles que estão se levantando contra a tua vida, eles vão se levantar, mas vão cair. Porque a palavra do Senhor diz que ainda que o inimigo vier por um caminho, mas ele será disperso por 7 caminhos. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Deus está entregando, assim como entregou os inimigos, nas mãos de Davi. Olha, a Bíblia diz: e feriu-os Davi. Davi feriu os seus inimigos, aqueles que tentaram roubar as suas esposas, roubar os seus filhos. Talvez os amalequitas tenham tentado roubar os teus sonhos, roubar os teus planos, roubar a tua estabilidade, roubar as promessas espirituais que Ele tem sobre a tua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aqui fala sobre restituição. Olha o versículo de número 18.
Deus tem restituição sobre a tua vida. Olha o versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Restituição. Eu profetizo a restituição sobre a tua vida. Aleluia. No livro do profeta Joel, há uma promessa sobre a vida do povo de Deus. Joel capítulo 2, versículo de número 24, ele diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão do mosto e do azeite. E restituir-vos-eis os anos que comeu os gafanhotos, a locusta, e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra ele. Restituição. A promessa na Bíblia de restituição para a tua vida. A promessa na vida de que Deus vai restituir tudo aquilo que no passado você perdeu para o inimigo. Então Deus está prometendo nessa noite restituição. Assim como ele restituiu para Davi, Deus vai te restituir nessa noite. E além de restituir, porque Davi, aleluia, Davi, ele se esforçou no Senhor, mas a Bíblia diz, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram diante de outro gado e dizia, este é o despojo de Davi. Além dele restituir, Deus acrescentou, recebe aí na tua casa, recebe aí a restituição. E além dele restituir, ele vai abençoar toda a tua casa. Ele vai acrescentar a sua casa. Assim como no livro de Jó, Jó passou por tudo aquilo, a história que nós conhecemos de Jó, mas no capítulo de 42, aleluia, no versículo número 10, o melhor versículo, a melhor coisa que aconteceu na vida de Jó, diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então, igreja, eu profetizo sobre a tua vida, que aquilo que você perdeu, que aquilo que o inimigo tentou roubar, Deus está te restituindo, e Deus está te acrescentando, e eu ouso, e eu ainda profetizo mais sobre a tua casa, que Deus vai te restituir em dobro, tudo aquilo que você perdeu, tudo que você está passando aí dentro da tua casa, tudo aquilo que mesmo que não foi a sua culpa, mas que aconteceu, Deus está te restituindo em dobro nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E além disso tudo, agora veja o final dessa história. Eu não vou me prolongar na mensagem dessa noite, porque eu ainda quero orar pela tua casa. Eu ainda quero orar pela tua vida nessa noite. Mas a Bíblia diz aqui, olha só no versículo de número 21. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então, além de Deus restituir tudo que Davi perdeu, e além de acrescentar, ainda trouxe paz sobre a tua casa. Recebe aí, igreja, porque Deus está trazendo a paz para dentro da tua casa. E eu fico imaginando essa história aqui, no Antigo Testamento, em que Deus operava de uma forma assim de sobrenatural, e que aí não coopera no dia de hoje, ele opera no dia de hoje, restituiu a Davi. Imagina o que ele não vai fazer com você, que estamos debaixo da graça. Se debaixo da lei, Deus restituiu tudo que Davi perdeu, imagina hoje que estamos na era da graça. Deus vai trazer paz para dentro da tua casa, sabe por quê? Porque hoje, a nossa paz não está no homem, não está no governo, mas está naquele que morreu por nós. Aleluia. Sabe por quê? Porque recorrendo ao Novo Testamento, no Evangelho de Lucas,
no capítulo de número 2, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, olha, quando se refere ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, e no mesmo instante apareceu o anjo, uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. No exato momento em que nasceu o Salvador, que nasceu o nosso Redentor, que Jesus Cristo veio ao mundo como homem, o próprio Deus encarnado como homem, na forma de um menino, e os anjos gritando, glória a Deus, paz nas alturas, aleluia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então aquele que estava nascendo de uma forma sobrenatural, estava trazendo a paz para a nossa vida. Então é por isso que quando a angústia vem, assim como aconteceu na vida de Davi, em que invadiram aquela cidade chamada Ziclag, no momento em que os seus filhos foram levados cativos, as suas mulheres foram levadas cativas, choraram, se angustiaram, mas disseram que iam apedrejar Davi. Davi muito se angustiou, mas a Bíblia fala, todavia se esforçou no Senhor teu Deus. Então hoje, quando tudo isso acontece contra a nossa vida, eu vou me esforçar naquele que me traz a paz, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que me traz a paz. É Jesus Cristo que me traz a paz. E é no nome dele que nós vamos clamar nessa noite. É no nome dele que nós vamos orar nessa noite. Por isso você que está assistindo essa mensagem, eu quero colocar a tua família nas tuas mãos. Deus está perguntando nessa noite, o que está te afligindo? O que está indo contra a tua vida nessa noite? O que os amalequitas estão tentando roubar da tua casa? O que você perdeu e precisa ir lá no campo do inimigo e restituir? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, eu vou colocar a tua família nas mãos de Deus. Por isso eu vou colocar esta causa nas mãos de Deus. Chegou um momento crucial. Chegou o momento de nós esforçarmos no Senhor, porque assim como Deus deu a vitória para Davi, Deus vai te dar a vitória nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu a repreendo agora os amalequitas que estão se levantando contra a nossa vida. Eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses seres que estão tentando se levantar contra a nossa casa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para o teu povo. Meu Deus e meu Pai, vai curando agora. Cura de toda enfermidade. Senhor, tira toda maldição, vai quebrando agora em nome de Jesus. Senhor, abre aquela porta que precisa ser aberta. Senhor, tira aquele vício que precisa ser tirado. Senhor, cura dessa enfermidade. Toda enfermidade, seja física, seja espiritual, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo esse mal que está indo contra a tua casa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Começa a colocar diante dele. Agora começa a agir. Começa a agir, porque Deus já te deu a tua vitória. Assim como ele restituiu tudo que Davi, ele perdeu, mas ele recuperou. Então eu abro a minha boca e profetizo sobre a tua vida, que Deus vai restituir, vai acrescentar e vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Então receba a vitória nessa noite. Receba a bênção de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você que está ouvindo essa mensagem, você que ainda não tomou uma atitude na sua vida, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você está esperando o quê? Olha o que está acontecendo aí fora, olha o que está ao nosso redor, olha os amalequitas aí, rodando por todo mundo, tentando destruir. Pessoas já estão sendo ceifadas. A única forma de Deus restituir é você entregar sua vida para Jesus. Quantos querem entregar sua vida para Jesus?
Entrega a sua vida para Jesus agora. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão e diz assim: eu aceito a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Amém? Você que está afastado da presença do Senhor, é hora de voltar. Amém? E você, a igreja, você que está aí firme, você que acredita nessa palavra, busque ao Senhor. Faça como Davi, esforça-te no Senhor, busque ao Senhor, porque Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, eu quero cumprimentar você, mamãe. Amém? Você que hoje está comemorando o seu dia, um dia todo especial. Você é mulher guerreira. Você é mulher que até hoje, não importa se já casaram, não importa se estão longe, mas você ainda continua sendo mãe. Amém? Você que está cuidando dos seus filhinhos, eu quero levantar uma oração pela tua vida. Eu quero levantar uma oração agora por todas as mamães. Amém? Muito obrigado por vocês existirem. Senhor, meu Deus, o Senhor venha abençoar a cada mãe. Que o Senhor venha capacitar cada vez mais, Senhor, para cuidar, para amparar aqueles que estão desamparados, para cuidar mesmo, Senhor, quando nós crescemos. Obrigado, meu Deus, pela vida da minha mãe, a dona Cecília. Aleluia. Ao qual, graças a Deus, até hoje, meu Deus, com vida, com saúde, meu Deus. Obrigado pela minha mãe, Senhor. Pelo eu ter o privilégio da minha mãe ainda estar conosco ainda, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pelas mamães que estão assistindo agora. Olha aí, mamãe. Ô, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada uma de vocês. Recebe a vitória. E eu profetizo que Deus vai restituir e vai te dar em dobro tudo aquilo que o inimigo tentou, mas não conseguiu. Amém? Que Deus abençoe todas as mamães em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando nosso culto por hoje. Amém? Mas nós temos um encontro marcado. Porque amanhã, segunda-feira, a partir das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, nós estaremos realizando aqui o nosso estudo bíblico. Nós começamos na segunda-feira passada, falamos sobre o capítulo 5 de Apocalipse, e nós vamos entrar no capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre a abertura do primeiro selo, nós vamos falar do anticristo, e vem muita coisa boa por aí, amém? Então nós temos um encontro marcado amanhã, às 20 horas, aqui mesmo, amém? Aguardo você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a tua casa, Senhor. Guarda os teus filhos, guarda a tua família, e que nós tenhamos uma noite muito abençoada na presença do Senhor, amém? Estenda suas mãos e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Muito obrigado aí pela tua presença. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.